Os mutantes já tiveram muitas fases nos quadrinhos da Marvel, talvez sendo a equipe que mais tenha mudado assim de status dentro dos quadrinhos da própria Marvel. Já tiveram em extinção, já tiveram em aventuras em outras galáxias e até mesmo já estiveram em guerra contra os Vingadores. Mas atualmente eles passaram ali por uma reformulação completa, cara, e estão mais poderosos e unidos do que nunca. Criaram um país mutante inteiro, chamado de Krakoa, criaram a imortalidade e até mesmo criaram um ponto de diplomacia ali da Via Láctea. E toda a explicação de como isso aconteceu aí ao longo dessas novas histórias dos X-Men, vocês irão conferir aqui nesse vídeo de hoje, com os mutantes mais importantes dessa nova geração, né? E alguns que são os mais poderosos também estarão listados aqui nesse vídeo. Então vem comigo que eu vou explicar pra vocês certinho essa jornada dos mutantes. Se você gosta de mutantes, gosta desse mundo nerd, quer receber mais atualizações e curiosidades sobre esse universo aí da Marvel, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like também, comenta aqui embaixo mutantes, que eu vou dar um coraçãozinho aí em todo mundo que comentar isso, e bora conferir esse nosso vídeo de hoje. Bom, então pra gente começar a falar sobre essa evolução da história dos mutantes, né, e dos mutantes mais importantes, vamos começar pela personagem Moira. A Moira, por décadas, foi apenas mais uma das várias amizades ali construídas pelo Professor Xavier ao longo da sua vida, né, afinal ele é bem velho. Ah, não, aí não. Por muitos anos, a Moira era tida como uma humana que simpatizava com a causa mutante e por isso então ela ajudava ali os X-Men de tempos em tempos. Mas nessa nova fase, cara, nessa nova era de histórias mutantes, foi revelado que esse tempo todo a Moira era de fato uma mutante. O seu poder é bem simples. Toda vez que ela morre, a sua consciência volta no tempo junto com todas suas lembranças para antes dela nascer. De início ela não entendeu o que estava acontecendo, mas na segunda vida ela então conheceu o Xavier e entendeu que ela era uma mutante e esses eram os seus poderes. Em sua primeira vida ela despertou seus poderes aos 13 anos e se tornou uma professora. Teve ali 3 filhos e depois morreu de forma tranquila aos 74 anos de idade. Mas ao morrer ela retorna como um bebê de volta ali para sua mesma casa, com as mesmas pessoas do seu passado e com a mesma vida. Ao rever o homem com quem se casaria, ela o rejeita e decide estudar biologia e psicologia para entender o que havia ocorrido com ela, já que ela lembrava das coisas. Mas graças a uma queda de avião, né, ela acaba também retornando ao início desse ciclo. Em sua terceira vida, ela conhece o Professor Xavier. Ela o ignorou por achar ele bem arrogante e não via a sua mutação como uma bênção, mas sim como uma maldição. Ela então inicia uma pesquisa com os seus conhecimentos em biologia e antropologia e descobre uma cura para todas as mutações, despertando a raiva assim então dos mutantes, né, que não querem cura. Ela conhece a mutante Sina, capaz de ver diversos futuros alternativos, e descobre mais então sobre os seus próprios poderes. Aí que a brincadeira começa. A Sina avisa pra ela que ela não tem vidas ilimitadas e tem só mais algumas vidas para gastar, já que uma dessas vidas a Moira será morta antes de despertar os seus poderes, cancelando assim a sua ressurreição. Sina mata a Moira e ela parte para a sua próxima vida, aonde ela se alia ao Xavier e ajuda ali na criação dos próprios X-Men, mas todos caíram pelas mãos dos Sentinelas, criado pelos humanos. Na quinta vida então ela decide agir logo e se encontra com Xavier aos seus 13 anos, e ambos criaram um refúgio isolado para os mutantes, mas mesmo assim os Sentinelas foram enviados para exterminá-los. Beleza, ela morreu. Na sexta vida, todos os mutantes foram derrotados há muito tempo por conta de uma fusão da humanidade com as máquinas, algo que vai se repetir na sua oitava vida. Quase todos foram exterminados e a humanidade estava prestes a se fundir por completo com uma mente máquina coletiva, quando então o Wolverine mata a Moira e a faz, né, voltar no tempo novamente. Como o Wolverine fez ela voltar no tempo, então ela voltou para a sétima vida. Então ela tinha consciência de tudo, ela decide matar o criador desses robôs sentinelas, mas isso não os protegeu, né, do preconceito dos humanos, e os sentinelas surgiram por outros meios ali e o ciclo de mortes acabou se repetindo. Na oitava vida então ela decidiu se aliar ao Magneto e utilizar de meios mais violentos, ao invés de meios pacíficos do Professor Xavier, mas ambos foram derrotados pelos Vingadores e pelos X-Men também que estavam unidos. Na vida de número 9, então, ela vai mais longe ainda, se aliando ao próprio Apocalipse e declarando guerra à humanidade, mas mesmo assim eles foram derrotados e a guerra durou 100 anos e os humanos se fundiram com máquinas e criaram uma raça chamada de Homem-Máquina. Então sempre deu errado, mas na sua atual
atual vida, Moira passa todas essas informações para o professor Xavier antes mesmo dele criar o seu instituto. Então, desde o início de tudo, o professor Xavier já sabia os acontecimentos que poderiam vir a acontecer no futuro, né? Já que a Moira passou toda essa experiência de outras vidas para ele. Então, sem sombra de dúvidas, cara, a Moira conseguiu mudar todos os acontecimentos e ela é a mutante mais importante de todos os mutantes dessa nova fase, já que graças a ela, os mutantes conseguem se preparar antes mesmo da humanidade saber, cara, sequer saber, né, da existência dos mutantes. Algumas das anotações da Moira, cara, deixam inclusive implícito que ela planejou o nascimento de mutantes de níveis ômegas, no caso do Prometheus e do Legião, já que para tudo dar certo, eram necessários, né, terem ali alguns manipuladores de realidades ao seu lado. Então, meu irmão, ela é sinistra, olha o que ela fez. Então, a gente seguindo nesse caminho dos mutantes mais importantes para essa história, temos o Professor Xavier e o Magneto. O Professor Xavier só perde então para Moira, né, nesse quesito de importância, mas sem ele nada também seria possível. Graças aos seus poderes telepáticos, ele conseguiu ler a mente da Moira e descobriu então todas as suas outras vidas, tudo que a Moira sabia, né, e o destino iminente dos mutantes no futuro, né. Graças então à sua influência, ele conseguiu fazer alianças com os mais improváveis mutantes, incluindo seu rival, né, o Magneto. Os dois juntos da Moira começaram ali o planejamento da nação mutante de Krakoa, uma ilha viva que serviria de base para todos os mutantes da Terra. Xavier então foi com o mutante Cifra para a ilha de Krakoa para estabelecer uma aliança ali entre todos esses mutantes e também com Krakoa, né? Afinal, Krakoa se alimenta da energia dos mutantes e ter os mutantes ali em seu território faria bem para os dois, para Krakoa, que absorveria parte dessa energia, e para os mutantes, que ficariam seguros ali. O mutante Cifras tem a habilidade de conseguir falar todas as línguas que existem ou que vão existir, né? Inclusive, Krakoa falava uma língua muito primitiva, então o mutante Cifra foi crucial para essa aliança, né, entre a Ilha Viva de Krakoa e os mutantes. O Cifra, inclusive, também criou uma nova linguagem mutante, onde todos que entram ali na Ilha de Krakoa aprendem essa linguagem automaticamente. E também, graças aos poderes mentais do Xavier, ele usou seus poderes para comunicar a todos na Terra sobre essa nova nação mutante que estava existindo, alertando então a todos os mutantes da Terra que eles não ficariam para trás, como sempre estiveram. E também pediu ao Fera, né, e seus outros mutantes ali, cientistas, para criarem remédios milagrosos, e ofertou esses remédios para todos os países que reconheceram Krakoa como uma nação. Completando a história, temos agora um grupo que também foi muito importante, que era os 5, assim como eles eram chamados. Dentro desse grupo de mutantes temos a Tempus, o Prometheus, Hope Summers, Elixir e Bolas Douradas. Esses são os 5 mutantes responsáveis por elevar o nível dos mutantes a um novo patamar, digamos assim. Graças a esses 5, a morte deixou de ser um estágio permanente e se tornou apenas um contratempo para os mutantes e os X-Men, cara. Por anos, o Professor Xavier pediu auxílio para alguns mutantes que viriam a ser seus aliados. Um deles também foi o Senhor Sinistro, um dos maiores geneticistas da Terra e o maior, né, da raça mutante. Ele então foi responsável por coletar o máximo de DNA possível de todos os mutantes que fossem catalogados, né, até então. Outro também foi o Forge, né, um mutante com o poder de construir máquinas impossíveis para qualquer outro ser vivo. Ele foi responsável por melhorar a máquina chamada de Cérebro e deixá-la portátil para o Xavier, além também de criar um sistema ali de armazenamento para todas as consciências mutantes. E aí que entra a jogada. Quando algum mutante morre, seja na ilha de Krakoa ou fora, né, esses 5 mutantes, que é chamado esse grupo, entra em ação. O Bolas Douradas criam ali algumas esferas de coloração amarela que eles descobriram se tratar de ovos gigantes. O Prometheus então usa os seus poderes de manipulação da realidade para tornar esses ovos férteis, enquanto a Hope Summers injeta o DNA dos mutantes, né, que serão ressuscitados dentro desses ovos. O Elixir usa os seus poderes de manipulação biológica então para dar vida a todos os mutantes que estão dentro desses ovos, enquanto a Tempus utiliza os seus poderes de controle e manipulação temporal para acelerar todo esse processo desses ovos. A Hope depois então usa os seus poderes para canalizar o poder dos outros 4 mutantes, ressuscitando assim qualquer mutante que tenha morrido antes ou depois da criação de Krakoa, mano. Olha que bizarro. Porém, esses corpos criados, né, a partir do zero são apenas cascas vazias, sem alma e muito menos também mente. E aí que entra
penetra o Professor Xavier. Graças ao novo cérebro feito pelo Forge, o Professor Xavier tem um backup da mente de todos os mutantes que habitam Krakoa. Então, quando o mutante renasce, o Professor Xavier é o responsável por conectar a mente e o corpo, cara, finalizando assim todo o processo que eu acabei de comentar aqui com vocês. Caso o Professor Xavier seja morto ou o cérebro seja destruído, existem vários outros backups espalhados ao redor de todo o planeta, aonde algum outro mutante telepata pode fazer o papel que o Xavier fazia. Graças a isso, então, eles estão ressuscitando vários mutantes que morreram ao longo dos quadrinhos e das antigas histórias dos X-Men, assim também trazendo de volta vários poderes mutantes que foram perdidos após a Dinastia M. Graças a isso, então, eles têm agora uma perspectiva de serem tão grandes quanto eram antes do massacre de Genosha, né, que acabou matando cerca de 16 milhões de mutantes, né, praticamente os mutantes foram dizimados. E com a ajuda da Moira, né, do que ela viu no futuro, das outras vidas dela, eles têm um caminho que pode dar certo. E agora a gente chega em outro grupo também muito importante, que é chamado de o Conselho Silencioso. Apesar que a ideia de criar a nação mutante tenha partido do Professor Xavier e do Magneto, né, ao lado ali da Moira e do Cifra, eles não comandam sozinhos essa ilha mutante. Eles criaram um chamado de Conselho Silencioso que administra os mutantes e criam as leis nas quais todos os mutantes ali devem seguir. Esse conselho é dividido em 4 estações do ano. 12 mutantes fazem parte desse conselho, sendo 3 mutantes para cada estação. Na primeira temos então a Emma Frost, Sebastian Shaw, né, que é o Dente de Sabre, Kitty Pryde, né, que foi escolhida pela própria Emma Frost para ocupar esse posto, ao lado de outros 2 para decidir sobre a economia da nação mutante. No verão temos então o Noturno, Tempestade e Jean Grey decidindo sobre a cultura dos mutantes. No outono temos o Professor Xavier, o Magneto e o Apocalipse para decidir sobre a política de Krakoa. E no inverno temos o Senhor Sinistro, a Mística e o Êxodos, responsáveis pelo poder militar da ilha. Nenhuma dessas posições é fixa, já que a Jean, a Tempestade e o Magneto já deixaram seus cargos por motivos diferentes, então dá pra mudar. Porém, ao abrirem mão desse posto, os mutantes ficam fora de decisões da ilha e outro mutante é escolhido para tomar o seu lugar nesse conselho. Outros 2 membros desse conselho também que vale a pena a gente mencionar aqui é a própria Krakoa, né, e o Cifra. Krakoa é um ser vivo, além de ser o local onde os mutantes habitam. Por isso eles então respeitam a sua vontade e deram a ele uma participação nesse conselho. E o Cifra é o único que pode se comunicar com a Krakoa, então é óbvio que ele estaria ali no conselho também. Então o conselho estipulou 3 grandes leis para toda a população mutante, né, sendo essas leis não matar humanos, respeitar a terra sagrada e fazer mais mutantes. Tá vindo alguma coisa grande aí, cara. É aí que a gente chega então em outro grupo de mutantes que é super importante para essa nova fase dos mutantes nos quadrinhos, os Grandes Capitães. Em tempos de dificuldades como ataques diretos à própria ilha de Krakoa, os membros do conselho contam com alguns mutantes que agem como generais, poder militar dentro dessa ilha. Eles são então o Ciclope, que é o capitão comandante, o primeiro abaixo do conselho, Gorgon, que é outro mutante, Bishop e Magia. O Ciclope inicialmente foi cotado para fazer parte ao lado do Conselho Silencioso pela sua estratégia, mas ele recusou e preferiu um cargo não político. Ainda assim, ele é o segundo mais importante, abaixo dos membros ali do conselho. Temos outros grupos também, por exemplo, os Satânicos. O irmão do Ciclope Destrutor quase matou um humano durante uma das suas missões e por conta disso, ele quase foi condenado ao exílio. Porém, o Senhor Sinistro interviu na decisão do conselho e pediu para criar uma divisão de mutantes para aqueles com problemas em controlar a raiva. Com isso, então, uma série de mutantes se uniram e eles criaram os Satânicos, com membros como o próprio Destrutor, Wild Shield, a Paz Loke, cara, ou então também como a supervisora, a Madeleine Prior, que era uma das grandes vilãs antigas dos X-Men. Eles não são os mutantes mais poderosos e nem mesmo os mais influentes dentro do país, mas eles são aquele grupo lá que quando entram em ação, eles vão destruir tudo pela frente, é quase um esquadrão suicida ou um Thunderbolts. Próximo nós temos a Tempestade, que também é muito importante, a gente tem que mencioná-la aqui. Apesar de eu já ter falado sim da Tempestade, ela merece um tópico especial aqui nesse vídeo. Krakoa era inicialmente uma ilha muito maior, porém, muitos anos atrás, ela foi dividida em 2 ilhas, após ataques ali de demônios, né, como eu falei, séculos atrás. Essa divisão criou outra ilha, chamada de Arakko, com outros mutantes vivendo nela e sendo uma sociedade baseada mais em combates. Em determinado momento, a Tempestade derrotou a líder de Arakko e tomou seu posto como regente de Arakko. Nesse meio tempo, o Magneto, junto de vários outros mutantes que tinham poderes ou elementais ou eram manipuladores de realidade, levaram a
a ilha, né, de Arakko para o planeta Marte e tornaram o planeta e a ilha bem habitável. Tempestade então agora é líder de todo o planeta ali de Marte e os mutantes fizeram do planeta um centro de diplomacia da galáxia. Então toda e qualquer decisão importante passa não só pelos mutantes, como também pela Tempestade. Fora que o Magneto saiu de Krakoa e se uniu com a Tempestade também pouco antes da guerra contra os Eternos começar nos quadrinhos. Temos agora o Legião e precisamos falar um pouquinho sobre como que ele entra nessa história. Bom, apesar do Legião não ser de fato um dos personagens mais importantes assim dentro da administração mutante ou regência de Krakoa, o seu poder é um grande aliado dos mutantes. Quando, por exemplo, os Eternos atacaram a ilha de Krakoa, o Legião foi o responsável por lutar contra o Eterno Uranus. Uranus até aquele ponto tinha simplesmente liquidado e vencido também sem esforços os mutantes de Marte e deixou o Magneto praticamente morto. Isso porque o Magneto agora é um mutante também classificado como nível Ômega, um título que carrega muito poder e demonstra a força do personagem. Nem mesmo o Cable, cara, e as suas armas avançadas conseguiram sequer machucar o vilão, né, o líder ali, o mais forte dos Eternos. Porém, quando Uranus foi apresentado ao Legião, ele parou tudo o que ele estava fazendo para lutar contra o filho do Professor Xavier. O Legião também foi o único que foi capaz de notar que o vilão Massacre estava nas sombras, se preparando para atacar a nação mutante. E sem o Legião naquele momento, o Massacre também teria tido sucesso. Como o Franklin Richards, né, também foi revelado nos quadrinhos como não sendo mais um mutante, o Legião então se torna o mutante mais poderoso de todos agora, de forma isolada. Apesar do Prometheus também conseguir manipular a realidade ali meio que da mesma forma do Legião, os níveis de poder ainda dos dois personagens são bem distintos. O Legião é um mutante além do nível Ômega, cara, é o nível multiversal os poderes dele. Então a sua presença ao lado dos Krakonianos traz uma segurança muito grande pra eles, mesmo com todos os seus problemas ali que ele tem, né, problemas psicológicos, tem um descontrole dos seus poderes e tudo mais. O Legião não é um personagem muito confiável por causa disso, já que a qualquer momento uma das suas personalidades malignas pode assumir. Ainda também tem o fato do personagem não ligar muito para regras ou hierarquia de poder, afinal, no primeiro momento em que ele chegou em Krakoa, ele fez o Magneto desmaiar com os seus poderes, sem mais nem menos. Talvez seja por isso que o Professor Xavier não queria ressuscitar o Legião nos quadrinhos, mas o que importa, o Legião é tão poderoso que ele se ressuscitou por conta própria, meu irmão. O maluco é sinistro. Mas e aí, você sabia desses acontecimentos do mundo dos mutantes? Se não sabia, se inscreve, deixa o like, cara. Eu te espero aqui amanhã. Tá saindo vídeo todos os dias e muitos vídeos dos mutantes ainda pra vir aqui no canal, hein? Valeu!